Então, vamos pensar assim, ó. Se você tem aqui... Agora já vamos pensar em uns casos mais complexos. Se tiver um motor de um carro, por exemplo. Como que ele funciona? Com o poder do calor do combustível, certo? Então, ele vai receber aqui, ó, um calor, que é a queima do combustível, certo? Tem a queima do combustível. Quando você tá ali, imagina o carro funcionando. Tem o seu motor lá, tem a explosão do combustível, o pistão faz assim, toda aquela parte mecânica se aquece, tem várias combustões, aquelas explosõezinhas. E isso tudo, no sistema todo do carro, gera uma variação da energia interna desse motor. Ele esquenta, certo? E como consequência do ganho de calor e aí dessa variação de energia interna, o que acontece? O motor, ele gera algo útil, que é um trabalho. Então, o que ele faz? Ele faz o carro se movimentar. Claro que eu tô falando isso de um jeito bem simples, porque tem várias coisas envolvidas. Mas é só para fazer sentido na cabecinha de vocês. Que a primeira lei da termodinâmica fala assim, ó. O calor que um sistema recebe, ele pode gerar. Então, se um sistema recebe calor, esse calor pode gerar variação de energia interna mais trabalho. Ele pode gerar, então, como se fosse assim, um aumento do grau de desordem desse sistema e também pode gerar algo útil que esse sistema vai fazer com o calor recebido. Penso como se fosse também, tipo, você pode pensar, a chama do fogão é algo, pode ser modelado como um sistema termodinâmico? Pode, que nem a panela. Ela está recebendo um calor e ela faz com que a variação da energia interna ali dentro da panela aconteça. Ela empurra alguma coisa? Tipo, faz alguma coisa mecânica? Não. Então, no caso, não tem trabalho. É o calor gerando aumento do grau de desordem daquela panela. Aquecendo, fervendo, cozinhando. Pode ser zero. Sim, então agora nós vamos falar, tipo, quando cada um deles vai ser zero. Arrasou. Ó, previu o futuro, hein? O novo Einstein tá chegando aí. Tava resolvendo uma prova, ela chegou lá. Ah, propriedade do log. Olha, Raquel. Mas antes eu vou fazer uma obs só, porque eu falei sobre os sinais do trabalho, os sinais do ΔU, e agora eu vou falar só sobre os sinais do calor. A gente já falou disso também na calorimetria, mas eu só quero dar uma, falar aqui nesse contexto, ó. Se o sistema, se o gás, nós estamos falando do gás. Se o gás recebe calor, esse Qzão vai ser maior que zero. E se o gás cede ou perde calor, esse Qzão vai ser menor que zero. Então, aqui, tem que decorar, Thaís? Tem que decorar, tá? Que é ΔU mais trabalho. Tá bom. Vamos pensar em cada caso, ó. Se eu tiver uma transformação isométrica. O que é constante na transformação isométrica? Volume. Tem vários nomes, isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Você já sabe o que eu escrevo? Não precisa. Isométrica ou isovolumétrica ou isocórica. Normalmente ele fala volume constante, tá? V é constante. Então, olha para os três. Q, ΔU e trabalho. Se o volume é constante, quem que vai ser zero? De novo, olha para os três. Calor, variação da energia interna e trabalho. Se o volume não muda, quem dos três quer zero? Trabalho. Lembra?
Então, se o volume é constante, o trabalho é zero. E aí a primeira lei da termodinâmica só fica assim, ó. Calor é igual a ΔU. Ah, como que eu posso pensar numa situação assim, Thaís, que o calor só vai gerar variação da energia interna? Panela de pressão. Porque o volume não muda, certo? Só vai ter aumento da desordem do que está dentro da panela. Aí vamos pensar num outro caso, ó. Transformação isotérmica. Acabamos de falar. Temperatura é constante. Ó, de novo, falando de calor, ΔU e trabalho. Quem é zero quando a temperatura é constante? ΔU. ΔU é zero. Ah, entendi que você falou calor, Ana. Energia interna. Ah, então não. Não, quando mantém a temperatura constante, significa que... Porque lembra que temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Quando a temperatura não muda, a energia interna não muda. Então, é isso mesmo. Então, o calor, ele só vai gerar trabalho. O ΔU some ali da primeira lei. E vamos pensar agora numa transformação que eu não falei ainda. Se chama assim, ó. Transformação adiabática. Tá certo, adiabática. O que acontece na adiabática? Não há troca de calor com o ambiente externo. Quem é zero? O Qzão é zero. Eu tô fazendo porque eu vou te mostrar uma coisa. Vou te falar um exemplo, porque daqui é meio... Ou seja, trabalho é igual a menos o ΔU. Ou vice-versa. Ó, eu acho que pensar numa transformação com volume constante é possível, tipo panela de pressão. O volume não muda. Então, a ideia é que todo o calor que você fornece para aquele sistema vai gerar desordem do alimento, da comida, do gás que está ali dentro. Vai ferver. Aumentar a energia interna, vai ficar agitado. Tá. Transformação isotérmica, quando a temperatura não muda. Então, a ideia é que, se fosse possível a temperatura manter constante, nesse caso aqui do que a gente fez no exemplo do pistão, todo o calor que você recebe não vai agitar as moléculas. Só vai fazer as moléculas, no jeito que elas estão plenas, empurrarem o êmbolo. Na vida real, isso é possível? Não é possível. Sempre vai ter um aumento da desordem das moléculas. Mas na física, a gente estuda essa possibilidade, tá? E essa última aqui, que se chama transformação adiabática, por definição, não há troca de calor com o ambiente externo. Na vida real é possível isso? Não é possível. Tipo, quando você chega em casa e, sei lá, andou de moto, andou de carro, até andou de bicicleta, o sistema ali que fez aquele negócio se movimentar tá quente, não é? Você não pode chegar de moto, a pessoa chegou de moto, você vai lá e encosta no cilindro da moto, tá quente. Ah, o carro é a mesma coisa. Fez funcionar tal motor, você põe a mão ali no capô, tá quente. Então não tem como um motor funcionar sem trocar calor com o que tá lá fora. Nem uma geladeira, nem nada. Sempre vai ter troca. Mas se na física você ouvir essa palavra adiabática, é para você considerar que o calor é zero. Então a gente fala assim, tipo, modela situações como adiabáticas quando elas são muito rápidas na vida. Por exemplo, o desodorante. Quando você espirra, a gente considera que, como a expansão do gás é muito rápida, ele não, na expansão, não está trocando calor com o ambiente externo, tá? Na expansão.
E aí você sente que gelou. Só que, óbvio, conforme ele já vai para a atmosfera, ele vai entrando em equilíbrio térmico com a atmosfera na vida real, certo? Então, eu vou falar para você, tem que decorar a primeira lei, e guardar essas palavrinhas, isométrica, isotérmica, adiabática e isobárica. Porque conforme ele falar isso nos enunciados, a gente vai ter que já sacar o que é zero e os sinaizinhos, tá bom?